medidor, frequencímetro, né? o frequencímetro, porque assim, pessoas cardíacas, eu acho que é legal tá monitorando aquilo ali, né? Tá. Sabe, tá olhando de olho. O meu que eu tô batendo 61, 60. Aham. Tô vendo direto aqui, Legal. sabe? Tempo real, eu não tô sem fita nenhuma, ele pega direto no punho. Maneiro. Então, assim, é interessante, sim, mas não é o primordial. Acho que o interessante pra quem tá correndo é correr. Os wearables, né? Os Aham. dispositivos pra gente monitorizar, assim, do ponto de vista até cardiológico, eles são muito interessantes. Mas, por exemplo, as grandes marcas, assim, de dispositivo, Chorus, Polar, Garmin e tudo mais, eles geram programas que geram 5 zonas de esforço, né? Z1 a Z5, que a gente chama, né? Que são baseadas na sua percepção e frequência máxima cardíaca, né? Em tese, assim, do ponto de vista da cardiologia, a gente pode extrapolar que a sua frequência cardíaca máxima seria, em tese, 220 menos a sua idade. Aí isso seria 100% da sua capacidade cardíaca máxima, tá? Só que aí ela gera, pelo software ali, o percentual e te coloca dentro de zonas. Mas eu tenho uma zona diferente, ele tem outra, você tem outra. Então, isso é no geral, para você ter uma ideia. Mas, assim, do ponto de vista prático, não tem tanta diferença. Não, eu tô querendo treinar melhor, tô querendo ganhar condicionamento físico. Não, tô treinando a maratona, meia maratona. Aí, pra gente poder ajustar isso, hoje em dia existe, por exemplo, a ergospirometria, né, que é o teste de esforço, né, mas com a calorimetria e uma máscara que você coloca, parece o Hannibal, né, que faz o VO2 inspirado, o verdadeiro VO2, né, porque o VO2 ele dá aqui no relógio, né, mas não é tão acurado quanto se fosse aferido por computação, né, mas se você quiser ajustar isso de forma certa, dá em cada um desses relógios, cada um desses dispositivos, você tem que ser submetido a isso, que ele vai te dar os 2 limiares, né? O anaeróbio e o aeróbio, para você poder fazer essa distinção. Mas aí tem que fazer com um treinador específico, assim, ou com um cardiologista, ou com um treinador que esteja habituado a fazer isso, né? Mas, assim, voltando, do ponto de vista prático, não tem tanto grande diferença para o corredor amador. Cara, mas eu fiquei curioso agora, porque eu tenho um relógio lá, eu quase nunca uso, né? Porque às vezes que eu usei, eu fiquei meio assustado. Cara, minha frequência chegava a 180, eu falei, cara, isso é loucura. Tipo assim, como é que funciona isso aí? Explica aí pra gente. É confiável mesmo, né? Tipo, 180 realmente... Agora eu fiquei curioso pra saber, assim, eu tenho uma meta de frequência cardíaca que eu tenho que atingir. Por exemplo, se bateu lá 180, eu tenho que fazer alguma coisa? Diminuir o ritmo? Não. Ou buscar pace? Porque eu também, outra coisa que eu notei, que eu sempre tive dificuldade com pace. Eu vejo a galera correndo 3 e pouco, 4, eu falo, cara, isso aí é inatingível pra mim. O meu pace normal, médio, pra correr, sei lá, uma corrida de 5 a 10 quilômetros Se tiver correndo mesmo, né, 5,45. Sabe que tem uma galera, hoje em dia a corrida tá na moda, principalmente nas redes sociais. Esse é um assim, problema. O pessoal dá uma adulterada ali? Com certeza, a gente mesmo? sabe disso. O Ti sabe que corre de bicicleta. É Só pra totalmente... Instagram, então. É totalmente... Não, acontece muito isso porque... Você coloca no Strava Você ali consegue alterar isso manualmente. Entendi. Sacou? Então, assim, cara, o grande problema das redes sociais com o esporte em si, não só com a corrida, todos os esportes, é você querer se medir com a régua do outro. Esse é o grande problema, sabe? Isso que pega o mental das pessoas, muito. Porque, tu vê lá uma pessoa, caramba, cara, essa menina começou a correr agora, tá correndo no pace de 4, um pace de 3. Cara, impossível, corro há 2 anos, 3 anos, tá? Mas, tu não sabe nem a rotina da pessoa. Sabe? Às vezes é uma mãe tem 3 filhos, trabalha o dia inteiro, quer se comparar com uma pessoa que, de repente, consegue descansar antes do treino, descansar após treino, fazer, sabe, um fortalecimento ideal, fazer... É muito complicado. E de repente já era atleta de outra coisa antes, então já tem um condicionamento cardiovascular. É muito complicado. E fora as pessoas que realmente, elas, tu vê aí muitos casos de, modelos que mudam totalmente a estética ali da foto e que pessoalmente não é aquela coisa e tudo mais. Então, assim, isso acontece na corrida também. Infelizmente, isso acontece, sabe? Mas o que eu tenho que mapear quando eu estiver treinando, por exemplo? Minha frequência cardíaca bateu 180, pra mim é altíssima. Não, Aí eu tenho que fazer o quê? Frequência cardíaca alta, mas se você estiver se sentindo bem, e assim...
existe um problema de você... Se você ficar batendo 180 durante um dia inteiro, isso vai te trazer consequências ruins, Certo. né? Mas ali no momento, para você, um indivíduo saudável, sem comorbidade, não tem problema nenhum, pelo contrário. Aham. Mas a tendência é que se você submetendo isso, o mesmo treino, hoje eu tô correndo 5 km a 5, vamos arredondar tudo. Tá. Corro 5 km a 5, faz 25 minutos, mas eu fico muito cansado, chego a 180, fico em Z. O Tio sabe disso. Eu, hoje em dia, meus treinos são quase todos em Z5 e Z4. quase todos. Porque Pra mim isso ia ser puxadíssimo. eu não então, mas eu tenho uma tolerância muito grande. Certo. Sim, mas E se você estiver se sentindo bem, não tem problema nenhum em relação a isso. entendi. Você não vai desenvolver, por exemplo, isso na cardiologia você pode desenvolver uma taquicardiomiopatia, que é o coração batendo rápido muitas vezes, ele pode gerar problemas morfofuncionais que a longo prazo podem causar alterações estruturais e tal, e vir te dar algum problema. Né? Você pode aumentar o átrio esquerdo, diminuir a complacência do ventrículo esquerdo, aí você pode ter fibrilação atrial ou predispor a outras arritmias em repouso, né? Mas isso é assim, é uma coisa muito, muito forte que você não vai desenvolver, porque o seu corpo te desliga antes, né? É um mecanismo de defesa. Você não tolerar o exercício é um mecanismo de defesa justamente para isso. Cara, eu não aguento mais, eu tô morrendo, eu preciso parar. Você precisa parar justamente por causa disso, para você não sofrer um dano cardíaco, né? Então, não, eu tô bem, eu tô batendo a 100. Às vezes é só a falta de condicionamento mesmo, que isso demora muito para você conseguir. Então você corria 25 a 5 e batia 180, daqui a um ano você vai estar batendo a 170, 160, é o condicionamento o mesmo. nosso corpo em repouso, ele vai até 100, né? Sim, sim. Até 100 Não, sim. é normal, considerado normal. Então, assim, cara, isso é uma dúvida muito frequente, tá? E as pessoas me perguntam muito. O aluno pergunta, cara, mas eu tô batendo... Mas assim, aí eu paro e pergunto, vem cá, quanto tempo depois da atividade normalizou teu batimento? 1 minuto depois. Isso aí, Então, isso ok, tá aí que normal. marca mais condicionamento físico. Exatamente. É mais o que importante determina- a recuperação do que efetivamente o quanto você Sacrifício. aumenta.